Iniciando gravação. Então, pessoal, vamos dar início à tutoria de puberdade, ISTs e métodos contraceptivos. Tá? Para mim, a tutoria mais importante que vocês têm nesse módulo, porque não só para essa prova, onde vai se abordar muito as questões hormonais, comportamentais, os estágios de cada alteração, não só para a prova agora, mas durante toda a vida acadêmica de vocês, durante toda a vida médica também, isso vai ser muito cobrado, certo? Muito cobrado de verdade. Até hoje, no nono período, eu não deixo de voltar nesse assunto, de pesquisar algumas características, associar com as questões clínicas ou comportamentais que chegam em crianças, adolescentes e até adultos jovens, né? Então, para mim, um dos temas mais importantes, ou se não o mais importante desse módulo. Tá? A gente vai ler bastante, a gente vai ter algum momento de opiniões, mas vai ler bastante, é muito conteúdo de leitura. Então, no momento que vocês acharem oportuno, por favor, podem interferir, podem perguntar, podem trazer para o debate tudo que a gente vai estar lendo aqui, beleza? Que eu vou ler aqui. Então, como questão geral, introdutória, a puberdade é um processo natural da maturação reprodutiva, né? O diagnóstico e o tratamento apropriados dos distúrbios da puberdade exigem o conhecimento médico específico da área da endocrinologia. Então tá ali como uma endocrinologia básica do eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, que vocês estão vendo também na parte de fisiologia com endocrinologia. Né? Depois a gente precisa entender as alterações que vão envolver, que são decorrentes do processo de maturação. E isso vem não só desde a infância, mas esse processo de maturação, prestem atenção, esse processo de maturação da puberdade tem início na vida intraútero. É interessante falar isso, mas não só na vida intraútero, mas também nos primeiros meses de vida da criança, ali se dá o processo de maturação do desenvolvimento reprodutivo. Tá? E terceira grande variação aqui, terceiro grande eixo que a gente precisa entender nesses processos introdutórios da puberdade é a grande variação na idade das transformações físicas puberais observadas em crianças normais. Vocês vão notar durante a nossa apresentação que, apesar de termos parâmetros e escalas para seguirmos em determinar marcos do desenvolvimento, esse processo também está muito relacionado às particularidades pessoais. Tá? Em relação à história da família, em relação a entrar mais cedo ou um pouquinho mais tarde nessa fase de puberdade, e isso não significar, por exemplo, uma patologia. Tá? Então, na endocrinológica básica, as três regiões anatômicas mais relevantes para o desenvolvimento puberal são, como a gente estava falando desse eixo, o hipotálamo, a adenohipófise, as gônadas, né, que são os ovários e testículos, que juntos aí vão formar esse eixo hipotálamo, hipófise, gônada, o HHG. Certo? A gente vai ver na imagem mais para frente esse esquema montado. Né? Essa imagem vai mostrar como se dá a atuação desses hormônios, quais são os eixos, como é o esquema endócrino desse eixo e as suas alças de feedback. Tá? Então, vamos ler mais um pouquinho para entender um pouco mais sobre a imagem que a gente vai ver. Vocês vão ver que as quispepsinas são peptídeos que serão secretados, certo, pelos neurônios nos núcleos arqueados periventriculares do hipotálamo. Lembra que a gente tem como uma região excitatória da nossa hipófise o hipotálamo. E para o desenvolvimento reprodutório, a gente tem não só estímulos que são sinalizados pelas nossas células, mas também estímulos externos, alimentação, desenvolvimento cognitivo comportamental. Esses vão sinalizar para o nosso centro regulador, tá aqui bonitão, hipotálamo, certo? A secreção dessas quispepsinas, que são o quê? Hormônios peptídicos. Tá ali. Esses peptídeos vão se ligar a um receptor acoplado à proteína G. Proteína G, quem é ela? Proteína ground, proteína do crescimento. Esse receptor é chamado de GPR54, certo? Estou aprofundando, valendo essa aula para vocês, tá certo?
aprofundando, valendo, em neurônios hipotalâmicos que vão secretar hormônios de liberação das gonadotrofinas, ou GnRH. Quem vai sinalizar? Hipotálamo, através de quem? Das quispepsinas, que são hormônios de que tipo? Peptídeos secretados pelos centros neuronais arqueados das regiões paraventriculares do hipotálamo, se ligando a quem esses peptídeos? A proteína G. Proteína G por que, Isaquinho? Porque dá-se a origem ao nome ground, crescimento, desenvolvimento. E que receptor é esse que está acoplado nessa proteína? GPR54, certo? Em neurônios hipotalâmicos que vão secretar hormônio de liberação de quem? Especificamente das nossas gônadas, tanto os testículos quanto os ovários, gonadotrofinas ou GnRH. Por sua vez, esses pulsos, o GnRH, é liberado em pulsos de 60 a 120 minutos, principalmente no nosso sono, certo? Vão induzir a secreção pulsátil das gonadotrofinas de hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante. A ação conjunta de LH e do FSH vai induzir a maturação dessas células, tanto no homem com os espermatozoides, quanto nas mulheres com seus oócitos, também chamados de ovócitos, né? E estimula a secreção de quem? Esteroides sexuais, androgênios e estrogênios. Por essas gônadas já desenvolvidas, certo? Passam a ser também glândulas secretoras. Além dos peptídeos gonadais, como as inibinas, que vão determinar qual o momento de continuar secretando os hormônios do desenvolvimento e do crescimento e qual o momento de inibir a ação desses hormônios, estimulando GnRH, LH e FSH, para passar a ter determinados momentos de produção. Por exemplo, no homem, o LH para de ser estimulado por conta da maturação das gônadas, certo? Que vão secretar hormônios inibidores do LH. E na mulher, para ficar funcionando no homem só o FSH, para estimular a produção dos espermatozoides. E na mulher vai ter a produção dos dois, na maturação do oócito com o LH e na produção do oócito, o óvulo, pelo FSH, certo? Continuando, os esteroides sexuais exercem feedback negativo. Esteroides sexuais exercem o quê? Feedback negativo. Vão reduzir a liberação de níveis hipotalâmico e hipofisário, reduzindo também a secreção de quispepsina, que é o principal hormônio sinalizador desse momento de maturação reprodutiva. Vamos voltando aqui, passei demais. GnRH e LH, enquanto as inibinas controlam a secreção, como eu falei, de FSH por meio da alça de feedback negativo no nível hipofisário. Mais tarde, quando começam os ciclos menstruais, as mulheres também desenvolvem um ciclo de feedback positivo, no qual os estrogênios estimulam a liberação de gonadotrofinas durante as fases do ciclo crucial para ovulação. Repetindo, no homem, o luteinizante vai ser suprimido e na mulher, o ciclo menstrual vai sinalizar uma ação maior do luteinizante para maturação dos oócitos e do FSH para manutenção da produção ou da eliminação no processo de expelir, né, o óvulo lá na trompa uterina, na tuba uterina, pelos ovários. Essas vias hormonais básicas são moduladas por muitos estímulos em diferentes locais do sistema nervoso central. Entre eles, os efeitos estimulantes dos sistemas neurais glutaminérgicos, com a ação da glutamina, efeitos inibitórios dos sistemas agonistas de ácido gama-aminobutírico, ou seja, os efeitos inibitórios GABAérgicos, e interações diretas entre células da glia e neurônios hipotalâmicos. O sistema nervoso central, por sua vez, integra os efeitos de muitos fatores externos, como a disponibilidade de nutrientes, o exercício, o estresse, os fatores sociais, psicológicos e os efeitos indiretos das doenças crônicas. Note, todo o cérebro, toda a sinalização cerebral está preparada nesse momento ou à espera de determinados estímulos externos para que libere em quantidade suficiente os hormônios que serão necessários para a maturação sexual daquele menino ou daquela menina. Porém, os meios externos, certo? Alimentação, fatores psicossociais, certo? Estresse, exercício,
baixa oferta ou oferta demais de nutriente, a gente vai ver que a obesidade é um dos fatores de retardo no desenvolvimento da puberdade, certo? Por conta do aumento do tecido lipídico, diminuindo, fazendo uma alça negativa na liberação dos hormônios da gonadotrofina, certo? Então, todos esses fatores são, assim como as doenças crônicas aí, ó, diabetes, a obesidade, né, vão influenciar na maturação tanto física quanto endócrina dessa pessoa. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá profundo demais, tá dando para entender, preciso mudar essa didática. Me digam aí, por favor. Patrícia, minha porta-voz. Tranquilo, Isaac. Boa, Nicole, obrigado. Então tá lá, o nosso eixo HHG, eixo hipotálamo-hipófise. Olha que coisa mais linda de meu Deus. A gente tem aqui a nossa hipófise anterior e hipófise posterior. Aqui em cima, nosso hipotálamo, que vai sinalizar pelos processos de maturação, tanto de sinalização interna celular. As células estão dizendo, ó, eu agora estou liberando sinalizadores para que vocês façam a gente crescer, ganhar músculo, ganhar seio, desenvolvimento de mama, testículos. Vocês agora precisam desenrolar essa produção de hormônio aí em cima, gente. O hipotálamo, opa, tá entendido o corpo. Meio externo, eu agora preciso de mais energia e agora já estou começando a me interessar pelos meus parceiros, seja ele em relação hétero, seja ele em relação homo. Agora eu estou querendo desenvolver. Beleza? Se manda para mim aí hormônio. Manda para mim hormônio. Quem que vai sinalizar? Quem que vai sinalizar? Um eixo. Um sinalizando o outro. Então, a quispepsina sinalizando o hipotálamo, que vai sinalizar na hipófise anterior, através do GNRH, uma produção e liberação de FH e FSH, de DLH e FSH, que, por sua vez, vão estimular o desenvolvimento gonadal, tanto ovariano como testicular, e esses, no momento oportuno, no momento de maturação, vão fazer um feedback, realizar um feedback negativo, sinalizando tanto lá para o hipotálamo, como também para a hipófise anterior, dizendo, gente, tá tudo certo por aqui, viu? Só libera FSH agora, na medida que eu necessitar das minhas produções de espermatozoides, e as mulheres só libera FSH e LH nos meus períodos de ciclo menstrual, certo? O FSH de uma maneira mais constante, o LH mais na maturação dos meus oócitos. Então, é um equilíbrio entre positivo e negativo. Quem faz negativo? A maturação das gônadas exerce feedback negativo sobre a hipófise e o hipotálamo. Quem faz positivo? Hipófise anterior, liberando FSH e LH, sendo excitada positivamente pelo hipotálamo através das quispepsinas, hormônios peptídicos, que vão sinalizar a liberação neuronal. Por quê? Porque o GNRH está disposto em pequenas vesículas nos axônios, nas terminações nervosas que estão ligadas entre o hipotálamo e a hipófise. Tranquilo esse feedback, gente? Tô me sentindo Luciano Tranquilo, aqui. Isaac. Tô me sentindo Luciano. Ele ia ficar muito orgulhoso de me ouvir ou ver dando esse tema. Um beijo para Luciano, aquele lindo, maravilhoso. Se ele não fosse casado e eu gostasse de homens, eu casava com o Luciano. Espero que vocês peguem essa aula e mandem para ele depois. A puberdade desde o útero. Tá lá. Os padrões, como a gente estava falando um pouquinho, padrões de secreção de esteroides sexuais durante o primeiro ano de vida. Essas barras amarelas aí vão mostrar nas meninas e verdes nos meninos. Representam os valores médios dos hormônios encontrados no cordão umbilical, certo? E também nos primeiros dias de vida. Note que no menino, eu tenho uma concentração de testosterona gigantesca. Olha, ele nem nasceu, está em 0 dias aqui. Estudos mostram que no cordão umbilical a gente vai encontrar níveis de hormônios como a testosterona e estradiol equivalentes a uma pessoa adulta.
Dá para vocês? Equivalente a uma pessoa adulta. Mas por que, Isaac? Por que eles são importantes nesse momento? A gente tem uma região bilateral, nossa região inguinal, chamada conduto peritônio vaginal, onde estão dispostas e são desenvolvidos os ovários e os testículos. Então a gente precisa desses dois hormônios para que esses órgãos saiam da região púbica e se depositem, estejam dispostos depois no saco escrotal e na região lateral, bilateral do útero, certo? Então é necessário que a gente tenha a presença desses hormônios. Note que a menina, ela tem uma concentração, um pico de concentração gigante na vida intraútero e logo depois que ela nasce, essa concentração já vem baixando. O menino, a concentração muito grande também, só que baixa um pouco mais lento depois que ele nasce, certo? E isso acompanha níveis bem baixos durante os primeiros anos de vida, até que chegue-se a fase da puberdade. Conteúdo extra para vocês aí, certo? Então vamos um pouquinho agora. Puberdade, pré-adolescência e adolescência. Então, o que a gente vai entender como puberdade? O que está relacionado, envolvido? Quais são os níveis de hormônio? Quem são, de novo, esses hormônios? Como são liberados? O precursor da puberdade é o aumento da liberação pulsátil, como a gente já viu lá em cima, de GNRH, que inicialmente ocorre em que período? À noite. Bem mais de um ano antes do surgimento de sinais físicos da puberdade. As células vão sinalizando e, hipotálamo, através das quispepsinas, vai pulsando de 60 a 120 minutos, certo? No período noturno, de forma progressiva e gradual, aumentando ano após ano até se aproximar da fase da puberdade, certo? Embora a mediação de GNRH no sangue periférico de seres humanos tenha pouca utilidade clínica para a avaliação da puberdade, o LH é um bom indicador indireto do retorno da pulsatilidade do GNRH. Por que LH? Luteinizante, maturidade, certo? Desenvolvimento. Desde que seja usado um ensaio de LH ultrassensível com sensibilidade analítica de até 0,1 unidade litro. Na maioria desses ensaios ultrassensíveis, o nível de LH acima de 0,3 ou 0,55 é sugestivo da ativação central precoce da puberdade. Beleza, se eu estou com uma criança ali, com 6, 7 anos, e eu faço uma dosagem, um endócrino ou pediatra está desconfiando de uma puberdade precoce, eu faço essa dosagem ultrassensível de LH e eu encontro esse hormônio numa variação entre 0,3 e 0,55, eu posso começar a investigar causas ou diagnósticos de uma puberdade precoce. Em meninos, a elevação da testosterona acompanha o aumento dos níveis de LH. A proteína de ligação da testosterona e a proteína de ligação à testosterona e ao estradiol, a globulina de ligação de hormônios sexuais, SHBG, diminui à medida que a testosterona aumenta, levando à rápida elevação da fração livre ativa de testosterona, dosada lá no sangue em níveis séricos, certo? Os níveis de estrogênio também aumentam um pouco em meninos durante a puberdade, principalmente por conversão periférica, ou seja, a aromatização da testosterona em estradiol. Em geral, o pico dessa elevação do estradiol é observada por volta dos 13 anos, correspondente ao meio da puberdade, o período em que é mais frequente o aumento das mamas em rapazes e adolescentes, ginecomastia. Opa, se eu tenho testosterona relacionada à maturidade e desenvolvimento das minhas gônadas, para que eu tenha também o desenvolvimento do peito, da mama masculina, eu vou ter a aromatização dessa testosterona em estradiol, certo? Quando, Isaquinho? No meio do desenvolvimento puberal. É aquela fase dos meninos são gozados dizendo que tem peitinho. É justamente isso, é o desenvolvimento da mama masculina também, para que o corpo masculino depois consiga desenvolver uma área maior muscular.
Nas mulheres, a gente vai ver a ação desse estradiol desenvolvendo-se mais em tecido gorduroso para dar sustentação e alimentação àquela mama. Nos homens, o desenvolvimento dessa região também inicialmente em tecido gorduroso para, a posteriori, isso se tornar em massa muscular. Beleza, gente? Tá entendido essa parte? Nicole e Patrícia, as minhas porta-vozes. Ou minhas porta-vozes. Tranquilo, Isaac. Bora! Direitinho. A secreção de estradiol no início da puberdade é episódica. Olha só. O que torna a medição aleatória de estradiol um indicador insensível do início da puberdade, sobretudo em comparação com os ensaios ultrassensíveis de RH. Embora, em teoria, os níveis crescentes de estradiol devessem aumentar os níveis de SHBG em meninas, durante o avanço da puberdade, o que se observa de fato é uma leve tendência a declínio do SHBG. Provavelmente causada por outros fatores que a diminuem, como a elevação do fator de crescimento semelhante à insulina. Lá no fígado, olha que maravilhoso, a gente já viu em endocrinologia a ativação do GH, a importância da insulina, dos lipídios na ativação do IGF-1. O aumento dos níveis médios de insulina na adolescência e o aumento da secreção de androgênios pelas suprarrenais e pelos ovários. Então vamos lá, entender um pouquinho mais. Agora, falando um pouquinho sobre os peptídeos gonadais. As inibinas são proteínas gonadais diméricas que vão inibir a secreção de FSH pela glândula da hipófise. As duas principais formas são inibina A e inibina B. A primeira é produzida pelos folículos ovarianos, a inibina A, e só é mensurável no sexo feminino. Por quê? Pelos folículos ovarianos. Os meninos não têm ovários. A segunda é produzida pelas células da granulosa. Em quem também? Nas meninas. E pelas de Sertoli, lá nos meninos que a gente vê na anatomia. Pode ser útil na avaliação de anormalidade testiculares. Entre elas, a criptorquidia. Alguém sabe aí o que é criptorquidia? É quando o testículo ele não desce da cavidade abdominal. Essa cavidade abdominal está relacionada a que processo que eu venho falando e conversando desde lá do início do desenvolvimento fetal ao processo de descida testicular através do conduto peritônio vaginal. Vaginal. Certo? A gente viu na aula de anatomia, eu foquei bastante nisso aí, inclusive falando de áreas sensíveis para a formação de hérnias, certo? E é também através desse conduto peritônio vaginal que a gente vai ter o hilo arterial, venoso e nervoso, tanto feminino quanto masculino. Então, a anormalidade dessas inibinas nas meninas relacionadas aos folículos ovarianos e às células da granulosa, certo? Mensuradas nessas regiões, nos meninos em relação à célula de Sertoli, certo? Útil na avaliação de anormalidades testiculares, como a criptorquidia. As activinas são proteínas gonadais diméricas que estimulam a secreção de FSH. Se eu tenho inibinas lá em cima, que vão inibir a secreção de FSH, agora eu tenho ativinas relacionadas a estímulo de FSH. Se eu estou falando de FSH, eu estou estimulando quem? Folículos no homem espermatozoide ou gametas, nas mulheres os oócitos. Embora a medição de ativinas pareça oferecer menos informação clinicamente relevante que das inibinas. Por quê? Porque o pulso dela é constante, tanto no homem quanto na mulher. As inibinas estão mais relacionadas às fases de desenvolvimento, relacionadas à fase de feedback negativo. Estou pronto, já cresci, não estou pronto, preciso de mais. Certo? Elas vão trabalhar inibindo a hipófise na secreção dos hormônios LH e FSH, mais especificamente FSH. Adrenais, embora muitas vezes seja usada como sinônimo da pulbarca, o surgimento de pelos púbicos, a melhor definição de adrenarca é bioquímica. É o aumento detectável da secreção de androgênios, de onde? Das suprarrenais. Adrenarca, que é que tem, qual a relação das glândulas adrenais? É bioquímica. Aumento secretivo de androgênios da suprarrenal, que inclui a androstenediona e a desidroepinandrosterona, ou DEA.
DHEA, DEA. Ou de seu metabólito sulfatado de maior duração, o DEAS. Essas alterações bioquímicas representam um processo gradual que pode começar bem antes dos 6 anos de idade, como eu estava falando com vocês, vários anos antes do surgimento de pelos púbicos, ou de início efetivo da puberdade. Então, desde a vida intraútero, a partir do nascimento, a gente tem o desenvolvimento contínuo e gradual da nossa fase reprodutiva. Falar um pouquinho. Eixos, alteração no eixo e hormônios do nosso eixo GH e GF1, que é tão importante e foi um dos objetivos do estudo dirigido de fisiologia. Então, quais são as alterações desse eixo? Há um aumento da amplitude dos pulsos de GH durante a puberdade. Opa, se eu estou sendo estimulado lá em cima pelo gene RH do hipotálamo, na hipófise, que vai liberar também o hormônio do crescimento em forma de pulso, eu vou ter um aumento da amplitude do GH durante a puberdade, com consequente aumento dos níveis circulantes também de IGF. O feedback dos dois é positivo. Um sobe e o outro sobe. Essas alterações podem explicar a resistência transitória à insulina, observada no início e no meio da puberdade. Um fenômeno que não depende de qualquer resistência insulínica decorrente do elevado índice de massa corporal ou tecido adiposo. Olha como é importante essa questão. Essas alterações podem explicar a resistência transitória à insulina, ou seja, um ganhozinho de peso, ganhozinho de gordura, de tecidozinho adiposo ali, no início e no meio da puberdade. Geralmente as crianças, antes de entrar na puberdade, elas não ficam um pouquinho gordinhas. Elas vão precisar de energia para o grande estirão. Então, eu preciso ter um aumento transitório da resistência à insulina para que esses tecidos se desenvolvam, certo? É um fenômeno que não depende de qualquer resistência à insulina decorrente do elevado índice de massa corporal ou do tecido adiposo. O resultado final das alterações endócrinas e associadas ao desenvolvimento, descritas anteriormente, é o aparecimento de mudanças físicas que caracterizam a fase final da puberdade. Nas meninas, as modificações mais evidentes são o desenvolvimento das mamas. Quem que é ele? Telarca. Desenvolvimento das mamas nas meninas, telarca. A presença de pelos púbicos, tanto nas meninas quanto nos meninos, pubarca. E no início dos períodos menstruais, na menina, menarca. Em meninos, o foco é o desenvolvimento da genitália e dos pelos púbicos, além do aumento da força muscular, engrossamento da voz e o surgimento dos barbudões aqui, pelos faciais. Todo o atraso de início da puberdade atrasa também a aceleração esperada do crescimento, de modo que o encaminhamento muito comum de adolescentes em razão da baixa estatura e do atraso do crescimento requer que se faça também a avaliação do estado puberal. Eu posso falar da minha experiência com essa questão desse desenvolvimento relacionado aos meninos. Lembre que no início da nossa apresentação eu falei para vocês que, apesar de existirem marcos e tabelas que vão determinar características do desenvolvimento ou estágios de desenvolvimento, também há a influência do meio, psicológica e nutricional, de exercícios físicos também. Eu sou de uma cidade muito pequenininha, da zona da Mata Sul, certo? Cheguei ao Recife com 12 anos de idade, eu era menor que as meninas da minha sala. E eu era menor e muito menos desenvolvido do que todos os meninos da minha sala. Em 2 anos, eu consegui ultrapassar todas as meninas. Eu não tinha pelo pubiano, eu não tinha pelo axilar, eu não tinha músculo nenhum aos 12 anos de idade, né? Então, o meio onde eu fui inserido, quando eu saí da minha cidadezinha do interior, uma população restrita, uma alimentação diferenciada, certo? Um meio social muito restrito para um meio social maior como a cidade do Recife, conhecendo um público muito maior, convivendo com questões agora de alto rendimento, passei a praticar esportes aqui nos colégios, passei a participar de campeonatos, a necessidade e a exigência, não só física, quanto mental, lembra da sinalização cortical, hipotalâmica para o desenvolvimento,
quando o meio externo sinaliza para o meio interno dizendo: eu preciso que esse cara se desenvolva, eu preciso que essa menina se desenvolva, que esse corpo se desenvolva. Eu passei por isso. Então, meu desenvolvimento se deu, basicamente, dos 13 aos 15 anos, com um atraso constitucional. E isso me deu um atraso no desenvolvimento? Não, mas naquele momento eu tinha um atraso constitucional, influenciado pelo quê? Alimentação, meio social e exercício físico. Deu para entender como isso é importante e é relevante no desenvolvimento da criança, sem que possamos diagnosticar como um retardo ou um atraso do desenvolvimento. Certo, pessoal? Ficou claro essa parte? Ficou. Boa. Ficou sim. Simbora. É recomendável, aqui, como ele fala depois, é recomendável ver com cautela todas as diretrizes sobre padrões puberais, pois os estudos da puberdade em criança têm muitas dificuldades metodológicas, questões do desenho ou da medição. Desenho de quê? Daqueles estágios de Turner. Ou da medição. Medição de quê? Tamanho das mamas, tamanho dos testículos, certo? E estatísticas. Portanto, embora um estudo possa mostrar convincentemente que o desenvolvimento das mamas em uma menina de 7 anos pode ser normal, não se pode usar esse estudo para afirmar que o desenvolvimento mamário em determinada paciente de 7 anos é normal. Opa, eu preciso avaliar não só a história clínica daquela paciente, mas também todos os seus parâmetros estatísticos, assim como dosagem hormonal. Eu preciso saber da história familiar daquela menina, se a mãe também teve o início da puberdade antecipado, a história da puberdade do pai também. A gente sabe que os homens têm um desenvolvimento puberal um pouquinho mais tardio, mas eu preciso saber disso para determinar se aquela paciente, naquele momento, está numa puberdade precoce, ou se aos 7 anos ela está numa fase normal, ou ela já vamos investigar se eu vou ter um retardo do desenvolvimento puberal. Certo? Então, todas essas variantes, todas essas circunstâncias precisam ser levadas em conta na hora de determinar. Ok? E assim que na prova de vocês vai cair. Vai ter uma historinha, vai ter uma análise que vai trazer a história da família, que vai trazer a história daquela criança. E se a mãe e o pai determinam que iniciaram a puberdade um pouquinho mais cedo, essa criança não tem uma puberdade precoce. Se a mãe e o pai, ou só a mãe ou só o pai, determinarem que entraram na puberdade um pouquinho mais tarde, principalmente nos meninos, essa criança também não vai ter um atraso da puberdade. Então, tudo isso deve ser associado, junto com as idades que geralmente são normais, que geralmente são padrões, que a gente vai avaliar ainda nessa apresentação de hoje. Tá? Então, tá aqui. São necessárias mais informações obtidas pela história clínica, sempre, anamnese, história clínica precisa ser sempre muito bem colhida, exame físico e, porventura, uma avaliação bioquímica, dosagem hormonal, tá? Fatores genéticos agora que influenciam a época da puberdade. Estudos familiares, como já vem batendo bastante, sobretudo com gêmeos, sugerem que os fatores genéticos contribuem para pelo menos metade a 3/4 da variabilidade na época da puberdade. A etnia é um fator conhecido e o desenvolvimento das mamas inicia-se mais cedo em meninas negras que brancas. Importante isso, tá? Mais um fator que influencia, IMC e massa adiposa. Olha como aquilo que eu estava falando lá em cima em relação a estar mais rechonchudinho. Vai fechar agora. A forte associação entre o estado nutricional de uma menina, avaliado pelo IMC, ou pela medição da massa adiposa, e alterações da idade da puberdade. A propensão à menarca tardia e ou amenorreia secundária é maior em meninas muito abaixo do peso ou com baixíssima quantidade de gordura corporal. O IMC mais alto e a obesidade estão associados à antecipação do surgimento de mamas e pelos púbicos e do início da menstruação. E as evidências indicam ainda que é necessário um nível mínimo de leptina. Produzida onde? Leptina. A gente já falou desse hormônio lá em fisiologia. Leptina produzida onde? Pelo tecido adiposo. Para que se inicie a puberdade. Por isso que eu falei, antes do início da puberdade, a gente vai notar os meninos e as meninas começando a ficar um pouquinho mais rechonchudinhos. Agora está fechando a conta. De acordo com esses achados,
os argumentos da biologia evolutiva, a hipótese atual é que o aumento da gordura corporal é uma causa da antecipação da puberdade em meninas. Embora outras hipóteses, por exemplo, o aumento da gordura é consequência e não causa da aceleração do processo puberal. Certo? Então, essas outras causas, essas hipóteses ainda são possíveis. A associação entre aumento de gordura corporal e alteração da idade da puberdade é menos óbvia em meninos. Até porque eu era magro pra caramba. Talvez eu tenha entrado mais tarde nesse desenvolvimento, por isso aqui. E a maioria dos meus amigos que também entraram mais tarde no desenvolvimento puberal era maguinho pra caramba também. O que pode refletir diferentes pressões evolutivas ou apenas maior dificuldade metodológica de avaliar o desenvolvimento genital masculino. Ao contrário da observação do início da menarca em meninas. No estudo da puberdade masculina, a tendência em meninos parece ser associada entre maior IMC e atraso, em vez da antecipação da puberdade. Isso é importante. Não sei se cairá uma questão de prova relacionada a isso, mas a vida clínica de vocês, a vida prática de vocês, por favor, não esqueçam disso. É muito importante tratar de orientação nutricional, prática de exercícios físicos e um ambiente que favoreça um adequado desenvolvimento cognitivo, comportamental, psicossocial daquela criança, certo? Entre o quarto e quinto período, onde vocês vão realizar estágios na assistência básica voltadas à pediatria e à ebiatria, isso aqui é um tema que vale levar para a vida. Tá? Eu não vou abordar essa tabela aqui agora, mas ela está na apresentação de vocês. Vocês podem levar como um plus para rever para a prova, certo? Alguns desses genes aqui são importantes, tipo o GNRHR aqui à esquerda, no canto superior esquerda, certo? Principalmente ele, relacionado ao receptor de GNRH. O GPR54, como a gente já falou na abertura dessa apresentação, relacionado ao receptor de quispepsina. O KIS1, que está aqui no desenvolvimento da pepsina. Esse aqui especificamente relacionado a uma síndrome chamada síndrome de Kalman, certo? O LEP, que é relacionada à leptina, como a gente falou agora há pouco, que está relacionada ao aumento da obesidade, ao aumento do ganho de massa, não nem só da obesidade, mas aumento de ganho de massa gorda, de lipídio, certo? Para liberação, para uma modulação da leptina. Se a gente tem um defeito nesses genes, a gente vai ter também um hipogonadismo ou um hipogonadotrófico idiopático e obesidade. Então, é interessante depois vocês passarem uma vista nessa tabela, tá? Vamos lá, de forma mais específica, mudanças físicas nas meninas. Telarca, termo que vai cair na prova. É o início do aumento das mamas da menina. Nas meninas, telarca relacionado ao desenvolvimento mamário das meninas. O desenvolvimento assimétrico das mamas, em que uma aumenta antes da outra, ou uma pequena diferença de tamanho entre as duas, não é raro. Geralmente até na fase adulta, né? As mulheres têm uma mama maior do que a outra. Às vezes essa assimetria não é tão perceptível, mas a própria mulher sabe que tem. O homem também tem uma assimetria também dos testículos, e isso no desenvolvimento pode ser um pouco mais notável, um pouco mais notório, certo? E não é raro. A gente vai ver uma figura que logo depois que vai apresentar esses critérios desse desenvolvimento da mama, tá? Que é a classificação de Turner. Uma dificuldade comum no estadiamento do desenvolvimento mamário é observada em meninas com sobrepeso, porque pelo aumento do tecido adiposo eu não estou conseguindo visualizar ou palpar de forma efetiva o meu broto mamário, tá? Então é uma dificuldade maior, ou uma dificuldade relativa, nas quais até mesmo o médico pode não distinguir apenas por observação o tecido adiposo na região mamária e o tecido glandular verdadeiro, glandular que vem de origem de onde? Do broto mamário, que tem origem em que idade? Geralmente entre o 8 e o 9º ano de vida nas meninas. Entre o 8º, no caso, né? Telarca ainda
né, vários estudos recentes sugerem que a idade média da telarca é entre 10 e 11 anos em meninas brancas e entre 9 e 10 anos em meninas negras, como a gente viu anteriormente, que as negras vão ter um desenvolvimento mamário, ou seja, a telarca um pouco mais cedo. Com idade intermediária entre meninas hispânicas. A idade média, porém, não é muito útil, como eu disse, geralmente está ali, ó, broto mamário, 8, 9 anos. Mas olha o que diz a literatura, se liga em questão de pegadinha de prova, de 10 a 11 anos em meninas brancas, 9 a 10 anos em meninas negras e intermediária em meninas hispânicas, certo? Então se liga nisso aí. A idade média, porém, não é muito útil ao atender pacientes encaminhados para avaliação de puberdade precoce ou tardia, como a gente já vem debatendo. A idade mínima de desenvolvimento das mamas em meninas sadias ainda é um pouco controversa. Alguns endocrinologistas pediátricos nos Estados Unidos aceitam um limite de 7 anos em meninas brancas e 6 anos em meninas negras. Aquilo que eu estava conversando com vocês há pouco. Já outros, sobretudo na Europa, conservam o limite de 8 anos em meninas brancas e 7 anos em meninas negras. Viu como o que eu trouxe, 8 a 9 anos, é mais do que a gente vai encontrar na prática clínica. Mas, Isaac, para a prova, geralmente 10 a 11 anos nas brancas, 9 a 10 anos em negras, intermediário nas hispânicas. Mas eu vou ter problema se eu encontrar entre 8 e 9 anos? Não. Entre 7 e 9 anos, depende da região. Estados Unidos e Europa consideram que está mais ou menos nisso aí. Certo? O limite superior de mais 2 desvios padrão da idade para o desenvolvimento mamário é logo abaixo dos 13 anos. Certo? Ou seja, se eu estou até 11, 10, 11, eu posso ter um desvio padrão no atraso desse desenvolvimento e até mais 12, mais 2. Opa, então eu tenho que, no máximo, ter esse desenvolvimento visto até os 13 anos, certo? Quaisquer que sejam os produtos de corte usados, os limites de idades obtidos estatisticamente nunca devem ser usados como indicadores absolutos de saúde ou doenças sem outras informações clínicas e bioquímicas. Justamente isso. Gente, se isso acontece muito mais cedo, vamos dosar de forma ultrassensível LH, FSH e outros hormônios, GnRH, certo? Se isso acontece de uma forma mais tardia, vamos também avaliar meio inserido dessa criança, prática de atividades físicas, peso corporal, certo? Desenvolvimento cognitivo comportamental e também endocrinológico. Beleza? Olha lá, que coisa mais bonita. Estágios do desenvolvimento de Turner. Estágio 1, a gente tem aqui à esquerda, no canto esquerdo, a gente tem o estágio 1, está lá o corpo infantil, né? É a pré-adolescência, mama infantil ou mama juvenil. Só vai ter o que? Aquela papilazinha ali, só a papila mamária elevada e a auréola, ela é pequenininha e é plana, certo? Então no estágio 1 é bem simples, isso aqui é uma questão de prova que vai cair para vocês assim com 100% de certeza, certo? Então, o estágio 1 tem essas características, uma mama juvenil ou mama infantil, certo? Que a gente vai ter só o início da elevação da papila com um pequeno broto mamário, certo? Um pequeno, quase imperceptível, certo? Por quê? Porque essa auréola é reta e plana ainda. No estágio 2 de Turner, na fase da telarca, em T2 na menina, a gente já vai ter aqui, ó, o surgimento do broto mamário. Sobre que influência de quem? Influência hormonal. Quem vai influenciar? A mama faz parte do desenvolvimento reprodutor feminino. LH e estradiol, tá? Surgimento do broto mamário sob influência de estimulação hormonal. A papila e a auréola elevam-se agora. Eu já vou ter uma proeminência, como um pequeno monte, e é um aumento também no diâmetro da auréola. Ela já não vai estar mais chata. Ela já vai ter um aumento, não vai estar mais pequena, vai ter um aumento, e já não vai estar mais reta, vai ter uma proeminência. Estágio 2 de Turner ou T2. Estágio 3 aqui à esquerda, eu já tenho um aumento contínuo desse broto mamário, certo? E eleva-se ainda mais essa papila, a auréola continua aumentando, e não se observa a separação ainda dos contornos mamários. Ainda não. Aqui no estágio 4, sim. Já tenho uma separação dos contornos mamários mais bem definido. No estágio T4 de Turner, T4 da telarca, aqui a auréola e a papila separam-se do contorno da mama. Olha aí. Já tenho agora a pele da mama e a papila e a auréola já
separadas, ou seja, o bico mamário. Estágio 5, estágio da mama madura, certo? Onde a gente vai ter a parte inferior da mama sendo a metade da parte superior da pele da mama, certo? Basicamente isso. Estágio 5, estágio maduro, a saliência areolar volta a se incorporar ao contorno geral da mama, a papila continua a se projetar, certo? E a gente tem uma mama madura. Tranquilo aqui? Alguma dúvida nessa imagem, pessoal? Tranquilo, Isaac. À frente. Pubarca. Se eu estou falando de pubarca, eu tenho esse nome porque eu tenho um desenvolvimento específico na região púbica, região do pubis. E relacionado ao que, Isaquinho? Pelos púbicos. A pubarca é o surgimento de pelos púbicos e também axilares. Ele fala ou axilares, mas isso ocorre de forma concomitante, né? Embora quase sempre os pelos das axilas surjam 1 ou 2 anos depois dos púbicos. É que a gente nota o engrossamento dos pelos axilares um pouquinho depois, 1 ou 2 anos depois dos pelos púbicos, né? Os pelos pubianos têm um engrossamento um pouquinho mais cedo pela maturação inicial dos órgãos da reprodução inferiores, certo? Como a vagina, o útero e o homem, o pênis e os testículos, certo? 1 ou 2 anos, mas assim, você já nota aquela pelugenzinha, aquele desenvolvimento, nascendo aqueles pelos mais clarinhos, mais finos, tanto no homem quanto nas meninas. Mas de livro, os pelos axilares vêm um pouquinho mais tarde mesmo, entre 1 ano e 2 anos. Em meninas brancas, esse intervalo pode ser menor. Quer dizer, desculpa, em 1 a 2 anos em meninas brancas. E esse intervalo pode ser menor em meninas negras, porque ela tem os desenvolvimentos mamários e também de pelos axilares mais cedo de 1 a 2 anos, em relação às meninas brancas, tá? Por ser a pubarca tão dependente da secreção das suprarrenais, ou seja, dos androgênios, hormônios caracterizadores das características, olha que palavra legal, caracterizadores das características sexuais, né? Então, por ser a pubarca tão dependente da secreção das suprarrenais de androgênios, muitas vezes os termos pubarca e adrenarca são usados como sinônimos, embora, como já comentamos aqui, o aumento da secreção da suprarrenal de androgênios possa preceder a pubarca em alguns anos. Ainda que, em geral, a pubarca e a gonadarca, que é a ativação do eixo HHG, ou eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, ocorram aproximadamente ao mesmo tempo. Cada uma delas é ocasionada por diferentes vias regulatórias, suprarrenal e gonádicas. E, às vezes, elas podem ocorrer em idades bem diferentes. Portanto, o surgimento de pelos púbicos não deve ser considerado um sinal verdadeiro de início da puberdade. Atenção nisso aí. Atenção nisso aí. Por quê? Porque as adrenais, ou seja, como a gente já comentou, a adrenarca, ela vai acontecer um pouquinho antes. Por quê? Porque esses níveis de hormônios sexuais, como a gente já comentou também, vem desde a vida intraútero e também se mantém um nível bem mais baixinho na nossa primeira e segunda infância. Ao final da segunda infância, para entrar na puberdade, é onde o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas vão desenvolver não só a parte das características externas, como também as internas. Mas as internas, que aí inclui o crescimento de folículos pilosos, são sinalizadas pelas suprarrenais. Então a gente pode confundir ou falar que aquela menina está entrando na puberdade ou aquele menino está entrando na puberdade pelo surgimento de pelos. Calma. A gente precisa avaliar se de fato todas aquelas outras vertentes que a gente já vem trabalhando até agora estão relacionadas com aquela idade. Certo? Por quê? O surgimento desses pelos pode acontecer um pouquinho antes da gonadarca ou da fase gonádica. Certo? Para assim determinar o verdadeiro início da fase puberal. Então vamos lá. Pubarca. Antes disso aqui é estágio 1 de Turner. Aqui no estágio 2, o estágio 1 de Turner, né, que é a fase infantil ou da pré-adolescência ou final da segunda infância. A gente vai ter uma ausência, no estágio 1, a gente vai ter a ausência de pelos púbicos e uma penugem, como a gente estava falando, uma penugem fina que cobre toda a área genital, tá?
Então, estágio 1, pré-adolescência, ainda finalzinho da infância, certo? No estágio 2 de Turner, que é o que a gente vê nessa imagem aqui superior à esquerda, a gente tem uma distribuição já um pouquinho mais espaçada, né? De pelos lisos, geralmente são mais longos, pouco pigmentados, são ainda bem clarinhos, certo? Bilateralmente e ao longo da borda, ó, da borda medial dos grandes lábios. Estágio 2. Aqui na imagem inferior à esquerda, o estágio 3 de Turner. Aqui em estágio P3 de Turner. Há um aumento da pigmentação dos pelos púbicos, que começam a se enrolar, né? Ficarem um pouquinho mais grossos e distribui-se espaçadamente sobre o monte do pubis. Eles estão mais concentradinhos ali, de forma mais esparsas, só que localizados aqui mais em cima, na região do monte pubiano, que fica anterior à sínfise púbica. Estágio 3 de Turner da pubarca, o estágio P3, certo? Aqui, superior direito, a gente tem estágio 4. Os pelos púbicos continuam a enrolar e adquirem agora um estágio mais grosso. O número de pelos também continuam aumentando, certo? Estágio 4 ou P4 de Turner, certo? E aqui embaixo, o estágio 5 ou estágio maduro de Turner. Os pelos púbicos atingem um padrão triangular feminino adulto, invadindo a face medial da coxa. Note que até aqui eu não tenho, até o estágio 4 aqui eu tenho pouca distribuição da face medial da coxa. Aqui eu já tenho. Beleza? Dúvidas em relação à pubarca e as determinações dos estágios, tanto do estágio 1 ao estágio 5. Dúvidas, meninas? Não, tranquilo. Ok. Questão de prova também, tá, gente? Mas fácil. É uma questão de prova aí. A anterior, a imagem anterior, né, mostra critérios para definição, para definir os estágios de Turner do desenvolvimento dos pelos púbicos. Não há escala de classificação de Turner para a definição dos pelos axilares, que são avaliados por uma escala simples de 3 pontos, na qual o estágio 1 significa ausência de pelos, certo? E o estágio 3 significa pelos axilares de adulto, em quantidade e qualidade. E o estágio 2 está no meio disso aí, certo? Então, para pelos, a gente não tem um estágio tão definido como... Para pelos axilares, né? Tão definido como os demais. Então, só 3 estágios. Estágio 1, ausência de pelos. Estágio 3, pelos com a sua distribuição e características de um adulto. E o estágio 2, estágio intermediário. De acordo com os estudos disponíveis, a idade mediana da pubarca de 10,5 a 10,9 anos em meninas brancas e 8,8 a 9,4 anos em meninas negras e por volta de 10,4 em meninas mexicano-americanas ou hispânicas também, né? As estimativas do limite inferior de idade para a pubarca variam muito em diferentes estudos, sendo de 8 a 9 anos em meninas brancas. A pubarca ocorre bem mais cedo em meninas negras e pelo menos um estudo registrou que 5,2% das meninas negras sadias de 4 anos já tinham alguns pelos púbicos, ou seja, a descarga adrenérgica ou a adrenártica, ou a adrenarca começa ainda mais cedo nas meninas negras. Idade da menarca, menstruação, menarca, início de período menstrual. A idade média desse início é de 12,6 anos em meninas brancas, 12,1 em meninas negras e 12,2 em meninas mexicano-americanas ou também hispânicas, tá? A idade mínima é de menos 2 desvio padrão e de aproximadamente 10,5 anos em meninas brancas e 10 anos em meninas negras. O ponto de corte superior também é 2 desvios padrões, ou padrão para cima, de 14,5 a 15 anos. Ou seja, eu posso aceitar que uma menina branca tenha sua menarca e eu, para aí sim, começar de fato a investigar de maneira mais profunda, obedecendo todos aqueles critérios que já comentamos, até os 15 anos.
desvio padrão de 2 em meninas brancas. E de 14 a 14,5, 14,5 ano em meninas negras. Vale destacar que o intervalo até a menarca pode ser um pouco maior em meninas cuja telarca de desenvolvimento de quê, gente? Das mamas. Top. Então, vale destacar que o intervalo entre a menarca pode ser um pouco maior entre as meninas cuja telarca de desenvolvimento mamário ocorreu mais cedo. Assim, a menarca de uma menina cuja telarca ocorreu aos 9 anos pode levar 2,8 anos, enquanto a menarca de outra menina com telarca aos 11 anos pode levar apenas 1,8 anos. Patrícia, fecha o microfone, por favor. Então, assim, eu tenho uma telarca até um pouquinho mais tarde, mas a maturação das minhas gônadas vai ocorrer praticamente dentro daquela mesma época. Então, posso ter uma menina com 9, 10 anos que já tem o desenvolvimento mamário para a idade dela no estágio 3, no estágio 2 de Turner, certo? E às vezes eu tenho as meninas que eu vou ter com 11 anos de idade no estágio 2, 3 de Turner, ou 4, certo? Que rapidinho vão já apresentar a primeira menstruação, já apresentar a menarca. Enquanto as outras que tinham a telarca um pouco mais cedo podem demorar um pouquinho mais, numa média aí de quase 3 anos. Também há meninas cuja telarca é precoce, mas cuja puberdade avança devagar. Justamente isso que eu estava falando. Com resultado normal, todas aquelas vertentes devem ser avaliadas. Às vezes a gente tem meninas com o desenvolvimento mamário até anterior à sua idade, mas você conversando com ela, fazendo aquela análise cognitivo-comportamental, análise de desenvolvimento psicossocial, são meninas que, por exemplo, ainda nem estão chegando perto daquele interesse, daquele despertar sexualizado, ou despertar sexual, né, das relações, mesmo que seja aquela paixonite ou aquela paquerite. Então, o que é que o meio externo e minhas células sinalizadoras de desenvolvimento do corpo vão dizer para o hipotálamo? Cara, não libera a GNRH agora não, que tá tudo em paz por aqui ainda. Vamos obedecer um pouquinho o ritmo e o desenvolvimento dela ou dele, né? Então, nesse caso dela, né? Então, ter a telarca um pouco mais cedo e demorar um pouquinho mais para aparecer a menarca, não quer dizer um atraso no desenvolvimento, tá, gente? Tudo isso deve ser investigado e analisado. Agora, mudanças físicas nos meninos. Aumento dos testículos. Embora exista uma classificação de Turner para o desenvolvimento genital masculino, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, durante a puberdade, na prática, as diferenças entre os estágios intermediários são subjetivas demais para que haja uma uniformidade entre os observadores. Eu mesmo nem me liguei nesse negócio desse desenvolvimento. Eu cheguei aqui, eu era um pivete, menor que todo mundo, não estava nem ligado nesse desenvolvimento, nesse aumento dos testículos. Enquanto nas meninas é um pouco mais visível, por quê? Pelo povo estar mais exposto numa área mais superior, em relação também ao desenvolvimento mamário, nos meninos a gente tem um danado de se esconder, né, de não mostrar pai e mãe, não é isso? E nas avaliações pediátricas também não tem tanto uma uniformidade nesse desenvolvimento dos testículos, né? Vamos lá de novo, ler aqui para a gente não se perder tanto. Então, embora exista uma classificação de Turner de desenvolvimento genital masculino durante a puberdade, na prática, as diferenças entre os estágios intermediários são subjetivas demais para que haja uma uniformidade entre os observadores. Muito mais precisa é a medição dos testículos, usando um modelo como o orquidômetro de Prader, que a gente vai ver numa imagem mais abaixo. Acredita-se que o volume de 3 a 4 ml indique o início da puberdade, pois há um aumento do volume dos túbulos seminíferos sob estimulação das gonadotrofinas. Se não houver um orquidômetro à mão, o comprimento aproximado do testículo no eixo longitudinal corresponde a um volume de aproximadamente 4 ml. A idade média em que o volume do testículo alcança 3 ml varia de 11 a 12 anos, aproximadamente, né? Embora haja poucos dados que estabeleçam as idades mínimas e máximas normais, em geral, a maioria dos médicos consideram precoce o aumento testicular antes dos 8, 9 anos. E atraso significativo, a ausência de aumento testicular aos 12 anos. Está aqui
o orquidômetro de Prader para medir o volume testicular. Tá lá, ó, 3 a 4, a gente já tem o início da puberdade. Saindo dessas bolinhas azuis, entrando para a bolinha amarelas, a partir do 4, aqui 3, 4, a gente já tem o início da puberdade. Mas também tem os nossos estágios de Turner, que assim como nas meninas, obedecem do 1 ao 5. Estágio 1, a gente tem um estágio pré-adolescente, ainda infantil, né? Testículos, bolsa escrotal e pênis, como no início da infância. Bater o olho e ver as características. Isso aqui também é uma outra questão de prova, obviamente. No estágio 2 de Turner, que é a esquerda, no canto inferior, um aumento dos testículos, né, decorrente da canalização dos túbulos seminíferos, ou seja, eles vão aumentando anteriormente a parte ovoide, eles aumentam um pouquinho antes da parte ovoide do testículo, por isso a gente já tem esse aumento volumétrico, porque a gente sabe que nos túbulos seminíferos é onde vai se dar a produção e maturação dos espermatozoides. Né? A bolsa escrotal aumenta nesse momento e adquire uma coloração mais avermelhada e uma textura cutânea se modifica, deixando de estar mais lisinho para estar um pouco mais enrugado. Há um pequeno aumento do pênis nesse estágio 2 de Turner. Tá? No estágio 3, aqui na parte central inferior, os testículos e a bolsa escrotal continuam a crescer. Né? A gente já vai ter um aumento mais perceptível do pênis, certo? No estágio 4, os testículos e a bolsa escrotal continuam a aumentar. Essa bolsa escrotal vai estar um pouco mais descida, certo? E há crescimento da pele também do escrotal. Com certeza, eu preciso que essa bolsa escrotal desça. O desenvolvimento de que músculo? De que músculo, meninas? Que é um músculo que vai ter também, junto com o desenvolvimento da pele, na região escrotal, que dá sustentação ao escroto. Que músculo é? É o dartos. Dartos é o mais externo. É o cremaster. É o cremaster. É isso mesmo, é verdade. Isso. Então, estágio 4, bolsa escrotal continua a crescer. Há escurecimento da pele do escroto. Se no estágio 3 eu tinha um avermelhamento, aqui eu tenho um escurecimento ainda mais acentuado. E um aumento da largura do pênis e o desenvolvimento da glândula peniana. No estágio 5, o estágio maduro, certo? Os testículos, bolsa escrotal e pênis têm tamanho e formato de adultos. Note que aqui a gente vai ter aqui também o desenvolvimento público, né, da pubarca, que vai entrar agora nos meninos, né? Aumento da pubarca, não era nem aumento da pubarca, era a pubarca, de fato. Como nas meninas, a secreção de androgênios, ou seja, a adrenarca pelas suprarrenais, é um determinante importante da pubarca. Pubarca é pubis, pelo pubiano. No entanto, a secreção de androgênio pelos testículos também é um fator importante na pubarca, aumentando as chances de que o desenvolvimento precoce de pelos púbicos em meninos signifique puberdade precoce verdadeira. Olha que interessante. No entanto, a secreção de androgênios pelos testículos também é um fator importante na pubarca, aumentando as chances de que o desenvolvimento precoce de pelos púbicos em meninos signifique puberdade precoce. A gente não viu isso nas meninas. Notaram? Por quê? Nos meninos, a gente tem um atraso do desenvolvimento puberal. Então, se isso aconteceu muito antes, então eu tenho uma característica de desenvolvimento da puberdade precoce. A idade média da pubarca é de 12 a 12,5 anos em meninos brancos hispânicos, começando cerca de um ano antes em meninos negros. Assim como nas meninas, os meninos negros também têm o desenvolvimento da pubarca antes. Nas meninas, de 1 a 2 anos, nos meninos, 1 ano. A pubarca antes dos 10 anos costuma ser indicação de observação e investigação clínica, enquanto a ausência de pelos púbicos após os 14,5 anos em meninos brancos e hispânicos, após 14 anos, ou seja, 6 meses antes em negros, pode ser considerada tardia. Era o meu caso, tá, gente? O meu desenvolvimento puberal público de pelos púbicos foi tardio. Na maioria dos casos, os pelos axilares surgem 1 a 2 anos depois dos pelos púbicos. Aqui respeitando também a
não só em meninos quanto em meninas, né? Os pelos axilares. Lembra, né, que só tem 3 estágios para definição dos axilares. Ainda raros e finos, sem muita pigmentação, característica já adulta dos pelos axilares e o estágio intermediário. Tá lá, estágio de Turner nos meninos. O estágio 1, nem coloquei a imagem aqui, é a observação infantil do final da segunda infância, na pré-adolescência, é a ausência completa de pelos púbicos, ou então tem aquela penugenzinha bem fininha, bem branquinha, despigmentada de forma completa. Então ali é o estágio 1 de Turner. No estágio 2, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem distribuição espaçada também dos pelos longos, né? São mais crescidos e pouco pigmentados. Surgem aqui na base do pênis, naquela região também anterior ao osso do púbis, ou a sínfise púbica. No estágio 3, no canto inferior esquerdo aqui, a gente tem um aumento da pigmentação dos pelos púbicos, que começam a se enrolar, né? Espalham-se já agora de forma mais lateral, em distribuição um pouquinho mais espaçada. O estágio P3 de Turner. No estágio P4 de Turner, nos meninos, a gente tem os pelos púbicos continuam se enrolando, vão engrossando, vão tendo características e texturas mais grossas, alcançado o tipo adulto de distribuição, mas o número de pelos ainda é um pouco rarefeito, né? Ainda é menor. No estágio 5, o estágio já maduro, os pelos púbicos atingem a distribuição mais cheia, mais completa, invadindo a face medial da coxa, e há também crescimento de pelos púbicos seguindo a linha alba, a linha abdominal, em quem tem pelo no abdômen, né? Que no caso aí 80% dos homens. Outras mudanças físicas nos meninos, a gente vai falar aqui especificamente da capacidade de produzir e de ejaculação dos gametas, dos espermatozoides. Essa outra mudança física a gente pode chamar de espermarca, costuma ocorrer por volta dos 13,5 anos, certo? A gente vai ter ali uma instabilidade vocal, quando a gente vê que o menino vai estar falando, uma hora ele está com a voz mais fina, uma hora ele está com a voz mais grave, né? Que é mais uma transição da voz mais grave, mais voltada para o homem adulto, ocorre numa idade média aí de 14 anos de idade, 13,9 anos. O auge da velocidade do crescimento, o aumento da força muscular e a piora da acne ocorre nesse momento. Mas, rapaz, é uma época ruim essa época. Porque não é só a acne, não é só essa instabilidade vocal, mas também o cabelo fica crespo, fica asperoso. É terrível essa fase nos meninos. Tá? Olha, pelos faciais, geralmente começando acima do lábio, o velho bigode de sopa, do lábio superior, costumam surgir por volta dos 15 anos, mas podem só alcançar a qualidade igual do homem adulto bem depois da adolescência. Gente, eu só fui ter minha barba fechada mesmo, minha barba completa, com 30 anos de idade. Na casa da minha mãe tem uma foto com 29 anos e o barbudo que era só buraco. Então os pelos faciais têm um desenvolvimento bem mais tardio, tá? Eu também não sou parâmetro para isso, né? Porque o meu desenvolvimento se deu também de 2,5 a 3 anos, um pouco mais tarde do que a média normal dos meninos. Crescimento, seja o ground, no estirão, durante a puberdade. As meninas apresentam sua velocidade de crescimento máximo no início já da puberdade. Né? Geralmente as meninas, quando já apresentam a menarca, elas já não crescem tanto, né? Tipicamente começando logo após a telarca, logo após o surgimento mamário. Já o estirão de crescimento dos meninos ocorre no meio da puberdade, em uma idade média de 13,5 anos. Lembra, eu cheguei aqui, como eu falei para vocês, para me usar como exemplo bastante nessa aula de hoje. Cheguei com 12 anos em Recife e era o mais baixo da turma. Lindo. Então, nos meninos ocorre uma idade média de 13,5 anos, com frequência correspondendo a um volume testicular de 10 a 12 ml, lá naquela fita métrica, lá naquele orquidômetro de Prader. Um mito comum é de que as meninas crescem apenas alguns centímetros depois da menarca, o que costuma levar às previsões de estatura muito baixa em meninas com antecipação normal da menstruação. Na verdade, o restante do crescimento varia muito de acordo com a idade da menarca. Assim, uma menina cuja menarca ocorre aos 10 anos cresce em média mais 10 centímetros, enquanto outra cuja menarca ocorre aos 12,7 anos, em média,
aos 12,7 anos, cresce em média 7,5 centímetros. A menina cuja menarca ocorre aos 15 anos pode crescer apenas 5 centímetros. Mas, como ela já é mais alta por ocasião do primeiro período menstrual, é provável que a estatura final esteja dentro do alvo genético esperado. Então, o crescimento continua mesmo após a menarca. A gente sabe que um pouco menor do que aquele estirão que dá antes da fase de menarca, né? Antes da fase da menarca. E a gente precisa levar em conta também o alvo genético. Qual a altura do pai dessa mãe, a altura constitucional dessa família. Tá? Foi objetivo de prova para vocês calcular, quer dizer, objetivo de tutoria, calcular a altura-alvo? Foi, pessoal? Não. Não foi, né? Alterações comportamentais na puberdade. Opa, importante aqui. O fenômeno puberdade e adolescência não pode ser estudado de forma isolada. Segundo Osório, lá no finalzinho da década de 80, e Shipkevich, em 95, a puberdade corresponde às modificações biológicas e a adolescência às transformações biopsicossociais em que elas se inserem, certo? Então a gente tem uma série de alterações comportamentais nesse momento. Então é bom que esses termos fiquem bem definidos para vocês. Se eu estou falando de puberdade, maturação do organismo relacionado à capacidade reprodutiva do homem ou da mulher, do menino ou da menina, certo? Isso é o termo puberdade. Evolução, maturação e desenvolvimento reprodutivo. A adolescência são as transformações biopsicossociais, comportamentais, certo? Transtornos comportamentais específicos. Opa, chegou na minha praia. Psiquiatria na veia. A adolescência é o momento para que se desenvolva a independência. Olha só que frase forte, né? Geralmente os adolescentes se deixam independentes, é um desastre. Mas é nessa fase que começa a se constituir, a se formar a personalidade e as características do futuro adulto da independência. Né? Em geral, os adolescentes exercem sua independência questionando ou desafiando as regras dos pais ou dos seus tutores ou responsáveis, o que às vezes os leva a quebrar regras. Pais e profissionais de saúde devem restringir erros ocasionais de julgamentos, que são típicos e ou esperados de um grau de mau comportamento, que requer intervenção profissional ou uma boa orientação e acolhimento pela parte dos pais, nessa conversa relacionada à maturação e ao comportamento. A gravidade e frequência das infrações são guias, vão dar um norte. Opa, se eu tenho uma frequência aumentada de um mau comportamento, ou o ato da consequência daquele comportamento são mais graves, opa, eu preciso investigar isso de alguma maneira. Por exemplo, as bebedeiras, o envolvimento em absenteísmo, aqui está errado, deu absenteísmo, recorrente, ou furto, são muito mais significativos do que episódios isolados das mesmas atividades. Certo? Eu estou falando de envolvimento, aumento, frações, aumento em números, certo? Sinais de alerta que sugerem transtorno de comportamento disruptivo incluem comprometimento funcional, deterioração do desempenho escolar, interesse, planejamento ou até a execução de uma fuga de casa. Particularmente preocupantes são os adolescentes que causam lesões graves a si mesmo, como é o caso dos skin pics. Eles vão se cortando a fim de chamar a atenção ou a fim de esconder ou de aliviar um sofrimento depressivo ou ansioso ou uma falta de resolutividade, principalmente na sociedade atual, com as frustrações da vida. Um baixo limiar às frustrações. Então, não é raro, não é incomum, não, encontrar adolescentes que vão chegar aos postos de saúde de vocês referindo essas autolesões, às vezes não letais. Autolesões não letais, também chamadas de skin pics. Certo?
a si mesmo ou a outros, lesões graves a si ou a outros, ou que usam armas em uma briga, certo? Como os adolescentes são muito mais independentes e têm mobilidade muito maior do que eram quando crianças, eles frequentemente estão fora dos controles físico direto de adultos. Nessas circunstâncias, os adolescentes determinam seu próprio comportamento, que pode ser influenciado pela maturidade e pelo funcionamento executivo e pelo meio social inserido. Os pais orientem, em vez de controlar diretamente as ações de seus filhos. Assumir risco, envolver-se em comportamentos extremos e testar habilidades são ações normais em determinados momentos da adolescência. Então, para isso é necessário que tenha uma orientação muito específica de pais, professores, médicos, psicólogos e tutores, certo? É menos provável que adolescentes que se sentem acolhidos e apoiados por seus pais desenvolvam problemas graves, bem como aqueles cujos pais transmitem expectativas claras sobre o que esperam do comportamento dos filhos e determinam limites consistentes e vigilância. Às vezes não é tão simples, às vezes pode ser um pouco mais desafiador. É desafiador termos esses tipos de conversa e orientação com nossos adolescentes, não só como pais, mas também como profissionais de saúde, mas é comprovado cientificamente, comportamentalmente também, psicologicamente, que essa postura de acolhimento, compreensão, mesmo sabendo que nessas fases podemos ter transtornos disruptivos de comportamento, fase de agressiva ou de exposição a determinados riscos, isso é normal do desenvolvimento e da caracterização da independência do adolescente, tá? Então, estejamos atentos aos pequenos sinais, não só em consultório, mas também no nosso meio, no nosso convívio com os nossos filhos, tá? Eu sou pai aí de uma pré-adolescente, ou que já está na puberdade com 11 aninhos, então isso é um tema que eu tenho praticado bastante em casa. Transtornos de comportamento disruptivos são comuns durante a adolescência, como a gente estava falando. Outros transtornos, esses, sendo tratados e trabalhados de formas mais intensas, mais presentes nos dias atuais, são transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, como o TDAH. A gente sabe que é um transtorno de saúde mental mais comum na infância e muitas vezes persiste até a adolescência e idade adulta. Uma vez considerado um transtorno incômodo da infância, pesquisas mostram desfechos funcionais ruins a longo prazo em crianças diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em comparação às crianças sem esses transtornos, né? As questões de preconceito, questões de aproveitamento e desenvolvimento escolar, certo? De ciclos de relacionamento afetivo dentro da escola, dentro do meio social, são uma das consequências complicadoras das crianças do TDAH. Então, terapia comportamental e medicamentos podem melhorar esses desfechos. Os médicos devem continuar a tratar e monitorar pacientes adolescentes diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância, embora os transtornos por uso abusivo de substâncias sejam mais comuns em pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O tratamento com estimulantes, que são a lisdexanfetamina, anfetaminas, não parece aumentar os riscos de desenvolver um transtorno por uso de substâncias e pode até mesmo diminuir esses riscos. Tá? Então, medicar e acompanhar esses pacientes em processos psicoterápicos são ferramentas importantes para que se tornem adultos mais conscientes, mais com a autonomia e ter uma fase adulta mais tranquila. Não é incomum encontrar, principalmente eu que vivo na rotina da psiquiatria, adultos que não tiveram diagnosticado na fase da sua infância e na fase da adolescência um transtorno de déficit de atenção e não fizeram uso dessas medicações, apesar de estarmos falando em anfetaminas, às vezes o nome assusta, mas não está relacionado, né, o uso dessas substâncias com o aumento de transtornos disruptivos, mas sim está relacionado à falha de diversos tipos de aproveitamento e até realização profissional e também realização pessoal, como relacionamento conjugal, de adultos que não foram tratados ou diagnosticados da maneira correta com TDAH na fase da infância e da adolescência.
Os médicos são aconselhados a fazer o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção com cuidado antes de iniciar o tratamento, porque outros transtornos, como depressão, dificuldade de aprendizagem, podem se manifestar principalmente com sintomas de desatenção e mimetizar em determinados momentos o TDAH. Em alguns casos, um adolescente pode reclamar de sintomas de desatenção com uma tentativa de obter uma prescrição para estimulantes. Na nossa faculdade, o que não falta é gente tomando Venvance. Isso é grave, é sério, e vocês não precisam disso para fazer se concentrar em determinadas provas, certo? Como suporte para estudo ou uso recreacional. Por causa do alto potencial de uso abusivo e dependência, os estimulantes só devem ser prescritos depois de um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ser confirmado. Neuropsicólogo, psicólogas que têm as especializações em comportamentos e em neurologia, certo? São os profissionais, os neurologistas, os psiquiatras que também têm especialização em neurologia do desenvolvimento infantil e da adolescência, são os profissionais que são autorizados e capacitados para dar o diagnóstico do TDAH. Os médicos são aconselhados a fazer o diagnóstico de tratamento de déficit de atenção com cuidado antes de iniciar esse tratamento, certo? Outros comportamentos disruptivos comuns da infância incluem, aqui embaixo, gente, inclui transtorno desafiador opositor, ou para quem nunca viu aquele adolescente que quer bater de frente com tudo, que tem aquela opinião extremamente forte e que se diz o dono da razão. Transtorno desafiador opositor. Transtorno de conduta, aquele adolescente que tem prazer, mesmo que seja momentânea, ou não enxerga as consequências de determinados tipos de ações que ele comete ou que ele tem como condução, tanto na vida social externa, como no meio familiar no qual está inserido. Essas condições são normalmente tratadas com psicoterapia, aconselhamento e suporte, não só para o adolescente, como também para os pais. Agora, voltando um pouquinho mais para a violência, às vezes as crianças se envolvem em confrontos físicos e intimidação. Está muito em voga o tal do bullying, né? Incluindo, hoje em dia, o cyberbullying. Durante a adolescência, a frequência e gravidade das interações violentas podem aumentar. Embora episódios de violência na escola sejam muito divulgados, é muito mais provável que os adolescentes se envolvam em episódios violentos, ou mais frequentemente ameaça de violência em casa e fora da escola. Muitos fatores contribuem para o maior risco de violência em adolescentes, incluindo problemas de desenvolvimentos ou desenvolvimentais, envolvimentos com gangues ou grupos que fazem parte desses aqui, de transtornos de condutas, certo? Acesso a armas de fogo, uso abusivo de substância, pobreza, o baixo índice de desenvolvimento, certo? Está sempre relacionado. E há poucas evidências do surgimento de uma relação entre violência e defeitos genéticos ou anormalidades cromossômicas. Isso está muito mais relacionado ao processo pelo qual aquele adolescente passou durante o seu desenvolvimento, ao nível de instrução e o nível social. Voltando um pouquinho para um outro objetivo que foi dessa tutoria, a gente entra agora em políticas públicas voltadas às ISTs. Alguma dúvida em relação ao tema anterior, pessoal? Milena, Patrícia, Nicole. Tranquilo. De boa. De verdade. De boa, Isaac. Pode seguir. Vamos seguir. Então, no Brasil, a Agenda Nacional de Prioridades e Pesquisa da Saúde, ANPPS, questão de prova, apresenta o 6º eixo temático direcionado às doenças transmissíveis, considerando uma prioridade nos investimentos e pesquisas científicas e alvo de políticas públicas, o qual inclui a abordagem das ISTs, visando a predição, a prevenção de doenças, a promoção de saúde e a redução drástica no processo de transmissibilidade, cuja principal via envolve práticas ou está relacionada às práticas sexuais.
São sinalizados aspectos da epidemia global, como aumento do número anual de novos casos de ISTs. Isso se dá principalmente pelo avanço das terapias e tratamentos ao HIV. Com destaque para a população jovem, jovens, adolescentes, início precoce da vida sexual ativa, em torno de 15 a 16 anos. Esses índices e essas idades são ainda menores nas classes sociais menos favorecidas. E a mudança de valores identificada desde 1998, inversão nas razões das práticas sexuais, o que está relacionado ao aumento de novos casos de AIDS. Mas isso tem assustado? Não tem assustado tanto, por conta da segurança e dos avanços no desenvolvimento da terapia, no tratamento, na manutenção dos portadores de HIV. Né? Vamos lá. Controle das ISTs, da IST, se insere entre as ações desenvolvidas pela rede de serviços do Sistema Único de Saúde, sendo um dos objetivos de quem? Da Política Nacional de HIV e AIDS, princípios e diretrizes. Da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PNASM, que a gente já tem falado dele em outras tutorias, principalmente aquela que diz sobre fertilidade conjugal e métodos contraceptivos. Né? Da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, PNAS. Da Política Nacional de Saúde Integral de lésbica, gays, bissexuais, travestis e transexuais. E da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, PNAS-SAGE. Desse modo, é preciso instrumentalizar estratégias e contemplar públicos diferenciados segundo suas particularidades, a exemplo de grupo de risco e vulnerabilidades como os jovens. Gente, é base fundamental, é essencial da formação e da característica educacional dos novos médicos no país. Essa integralidade e um princípio da equidade que faz com que a gente, responsáveis por levar essas informações, formiguinhas do Sistema Único de Saúde, conheçamos cada dia mais o que quer dizer, o que traz esses programas nacionais, não só voltado às ISTs, mas ao conhecimento na parte reprodutiva, né, tanto do homem quanto da mulher, como a gente está vendo em outras tutorias, certo? Faz parte dos princípios que estabelecem o SUS, certo? Então, é essencial que a gente conheça o que quer dizer, ou qual a intenção, pelo menos, de cada um desses programas. Por quê? Através de médicos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, certo? Agentes comunitários de saúde, é que a gente vai conseguir mudar um pouquinho e fazer com que essas cabecinhas desses adolescentes e da sociedade como um todo tenham cada dia mais, ou faça uso cada dia mais de métodos contraceptivos, certo? E de métodos de barreira, principalmente, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O que a gente vê e tem notado nos postinhos aí, nos postos de saúde, é um aumento ainda das ISTs e um aumento da prática da atividade sexual desprotegida desse adolescente, certo? Então, as infecções sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual oral, vaginal, anal, sem o uso de camisinha masculina e ou feminina, com uma pessoa que está infectada. A transmissão de um IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação. A transmissão vertical, chamada transmissão vertical, o parto ou a amamentação. O Ministério da Saúde recomenda aos órgãos que trabalham com saúde pública e saúde coletiva o uso da nomenclatura IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível, no lugar de doença ou da DST, doença sexualmente transmissível. A denominação D de DST vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já as infecções podem ter períodos de assintomáticos, períodos que eu não tenho desenvolvimento ou vamos dizer assim, a caracterização de sintomas daquela infecção.
ou se mantém assintomática durante toda a vida do indivíduo. Olha lá, como são os casos da infecção por HPV e o vírus da herpes, detectados por meio de exames laboratoriais. O termo IST é mais adequado e já é utilizado pela Organização Mundial de Saúde. Tá? Também é objetivo de tutoria de vocês as principais ISTs e seus agentes etiológicos. Então, a gente tem cranco mole, causado aí pela bactéria Haemophilus ducreis, transmite-se pela relação sexual, certo? E vai provocar feridas múltiplas e dolorosas de tamanho pequeno, com presença de pus, que aparece com frequência nos órgãos genitais masculinos. Cancro mole. Gonorreia e infecção por clamídia, é também bacteriana, causada pela Neisseria gonorrhoeae, ou gonorreia, a clamídia trachomatis, respectivamente, certo? Na maioria das vezes, estão associadas, causando a infecção que atinge órgãos genitais, garganta e olhos. Quando não tratadas, podem causar infertilidade e dor durante as relações sexuais. Dispareunia. Herpes genital, causado aí pelo vírus, por um vírus, né, o vírus da herpes, certo? Transmitido também pela relação sexual desprotegida. Após o contágio, os sinais e sintomas podem aparecer em média em 6 dias, na média de 6 dias. Geralmente são pequenas bolhas agrupadas que se rompem, são pequenas vesículas, né, que se rompem e tornam-se feridas dolorosas no pênis, ânus, vulva, vagina e colo do útero. Infecção pelo HTLV, certo? É o vírus T linfonotrópico humano, que atinge as células de defesa dos organismos, os linfócitos. O HTLV foi o primeiro retrovírus humano isolado, no início da década de 80, e é classificado em 2 grupos, HTLV1 e HTLV2. Linfogranuloma venéreo, certo? Causado aí pela clamídia trachomatis, vai atingir os órgãos genitais e os gânglios da virilha. A gente vai ver a cadeia gonodal, linfonodal das virilhas crescidas, entumecidas. É popularmente conhecido como mula. Os sinais e sintomas mais frequentes são feridas nos órgãos genitais, pênis, vagina, boca, ânus e colo de útero, que muitas vezes não são percebidas e desaparecem sem tratamento. Tricomoníase é um protozoário, é o Trichomonas vaginalis. Os sinais e sintomas são dor durante a relação sexual, a dispareunia, ardência e dificuldade para urinar, coceira nos órgãos sexuais, corrimento abundante amarelado ou amarelo esverdeado bolhoso. HIV, né, uma sigla em inglês aí para o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, certo? Ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doença. A AIDS é uma síndrome da imunodeficiência, caracterizada por esse enfraquecimento, certo? E vão aparecer doenças oportunistas, já que o meu sistema imunológico está comprometido. Hepatite, uma outra doença sexualmente transmissível, é viral, tá? Vai atacar o fígado, pode ser aguda ou crônica, e está relacionada a essas 5 tipagens aqui da hepatite. A, B, C, D e E, a mais frequente na transmissão sexual é a hepatite B. Sífilis é uma infecção sexual também, transmitida e curável, exclusiva do ser humano, causada pelo Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, secundária, latente e terciária. Principais formas de prevenção das ISTs, está muito relacionado ao termo sexo seguro, né? Associado também ao uso de preservativos. Por mais que o uso de preservativos seja essa estratégia fundamental, possui limitações. Assim como outras medidas de prevenção são importantes e complementares na prática sexual segura, principalmente essas aqui. Uso de preservativo quando, Zaquinho? Sempre. Imunidade ou a vacinação para hepatite A, hepatite B e HPV nas mulheres. A gente sabe hoje que as mulheres são vacinadas cada vez mais cedo com HPV. Discutir com as parceiras sobre a testagem de HIV e outras ISTs, a fim de prevenir, tratar
essas infecções, ou prevenir a transmissão, testar regularmente para HIV e ISTs, tratar todas as pessoas vivendo com HIV, certo? Ou não PHIV, o tratamento como prevenção, realizar tratamento preventivo de câncer de colo de útero, compositologia oncótica, realizar profilaxia pré-exposição quando indicado, se liguem nisso aqui, se fez sexo de forma desprotegida com pessoa desconhecida, que vocês não tenham, que a gente tenha uma história de convivência para saber de forma mais particular essas questões relacionadas a IST, por favor, se apresentem ao Correia Picanço para fazer uma profilaxia pré-exposição ou uma testagem de exposição sanguínea, tá certo? E também nas suas práticas clínicas aí nos postinhos e futuramente nos hospitais, se perfurarem o dedo, muito cuidado com algum pérfuro cortante, certo? Semana retrasada tive uma colega que ao colher uma gasometria de um paciente lá na UTI, ela foi reencapar a agulha. Aprendam desde agora que não se reencapa a agulha de modo nenhum, sob circunstância alguma, certo? É uma propedêutica contraindicada para quem manuseia pérfuros cortantes, principalmente a agulha, não se reencapa. Então, ela precisou sair do nosso plantão, correr lá no Correia Picanço, com a amostra do paciente, certo? Apesar de ele já ter sido testado dentro da unidade para o HIV e para outras doenças, e ter sido dado negativa a sorologia, ela levou uma amostra para o Correia Picanço, foi colhida uma amostra dela também, certo? Então, só a partir daí não foi indicado a profilaxia pré-exposição. Tranquilo? Se no caso da amostra do paciente fosse positiva para o HIV, ela iria sim realizar a profilaxia pré-exposição. Não é o objetivo dessa nossa aula falar como se dá essa profilaxia, mas ela existe e está disponível nos órgãos e serviços públicos relacionados a esse tratamento, certo? Então, conhecer e ter acesso a métodos contraceptivos e de concepção e realizar a profilaxia também pós-exposição, como eu falei um pouquinho, se realizaram algum paciente realizarem sexo de maneira desprotegida, então encaminhar aos órgãos competentes que tratem desses exames e dessas profilaxias. Terminamos, Brasil. Então, dúvidas, críticas, sugestões, por favor, entrar em contato com o nosso 0800. Jaque. E aí? Jaque, rapidinho. Tu falou gonorreia e clamídia juntas. No caso, elas são a IST só ou elas são separadas?